vamos para a penúltima questão de Física da Unesp 2022, segunda fase. Era uma questão que, batendo o olho, a gente já via que tinha umas ondinhas, né? Era uma questão de ondulatória, mas ela era um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, vamos de coração aberto para ela, tá bom? Ele falava que duas pessoas estão paradas de frente e à mesma distância de uma parede vertical, segurando cada uma extremidade de uma corda elástica que tem a outra extremidade fixa nessa parede, na posição horizontal e em repouso. Quer dizer, a corda tem o mesmo tamanho, né, nas duas. Aí ele fala que, simultaneamente, essas pessoas começam a fazer essas cordas oscilarem e, em um mesmo intervalo de tempo, as duas cordas assumem as configurações mostradas nas figuras 1 e 2. Aí a gente olha para as figuras, dá para ver claramente, né, que se formaram mais ondinhas na situação de cima do que na de baixo. Aliás, mais ondinhas na situação de baixo do que na de cima, que as ondinhas estão maiores na situação de cima do que na de baixo. Agora estou falando certo. E ele quer saber a relação entre as velocidades de propagação das ondas nas cordas 1 e 2. Qual é a relação entre as velocidades? Então, o que a gente vai ter que pensar? Eu consigo, de alguma maneira, ver frequência e comprimento de onda, talvez. E eu sei que a velocidade é a relação entre a frequência e o comprimento de onda. Então, é essa relação que a gente vai ter que fazer. Só baseado no desenho, que é o que a gente tem. Então, a gente sabe que uma onda completa, lembra, é uma subidinha e uma descidinha. Então, ele, no caso do carinha da figura 1, ele está começando, a onda dele está começando para cima, né? Então, é uma subidinha, uma descidinha e volta para o meio, que é o quadrinho que eu fiz. Então, a gente tem aqui um lambda, uma onda completa. A gente tem outra onda completa, outro lambda, então são dois lambdas, mais metade, porque tem só uma subidinha, não tem a descidinha. Então, são 2 lambdas e meio, que seria a mesma coisa que 5 lambda sobre 2, se a gente for somar, né? Lambda mais lambda mais lambda sobre 2, para a gente somar fração, a gente precisa do mesmo denominador. Então, vou pôr 2 dividido por 2, que é a mesma coisa que 1. Aí vai ficar 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 5 lambda sobre 2 é o L. É a mesma coisa que 2,5, tá? 5 sobre 2, 2,5 é a mesma coisa. Então, a gente sabe que o comprimento da corda, para a situação 1, são 5 comprimentos de onda dividido por 2. São 2 comprimentos de onda e meio para a situação 1. Para a situação 2, o negócio já está um pouco diferente. Primeiro, porque começa para baixo. Então, uma onda completa é um para baixo, um para cima e aí um meio. Então, essa é uma onda completa. Esse é um lambda. Aí, 2 lambdas, 3 lambdas, 4 lambdas completos. Ele termina ali para baixo, para cima, fechou. Então, a gente tem 4 comprimentos de onda completos. 4 ondinhas completinhas. Então, o comprimento da corda para a situação 2 vai ser igual a 4 vezes o comprimento de onda. E a gente já percebe que existe uma relação entre os comprimentos de onda, né? Mas a corda é a mesma, o tamanho da corda é o mesmo. Esse L é o mesmo tamanho da corda para as duas situações. Muda o comprimento de onda, mas o tamanho da corda é o mesmo. Então, eu consigo achar uma relação entre esses comprimentos de onda, certo? Porque o L é igual. Então, 2,5 lambda 1 é igual a 4 lambda 2. E eu tenho uma relação entre os lambdas. Lembra que a gente quer uma relação entre as velocidades? Eu sei que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, se eu achar uma relação entre as frequências, meu problema está resolvido, porque eu já tenho uma relação entre os comprimentos de onda. Vamos pensar, então, nas frequências. Isso daqui a gente já viu que é igual, né? Vou anotar aqui, então, que 2,5 lambda, 5 sobre 2 lambda 1, é igual a 4 lambda 2. Ou, se eu quiser multiplicar por 2 os dois lados, multiplicar em x aí a minha equação, 5 lambda 1 é igual a 8 lambda 2. É a mesma coisa, tá, gente? Tanto faz do jeito que vocês gostarem mais de escrever. Agora falta a relação entre as frequências. Então, vamos pensar nas frequências. Eu sei que a frequência de alguma coisa é o número de vezes que algo aconteceu dividido pelo intervalo de tempo que eu analisei. Por exemplo, quantas vezes você abre o seu Instagram por dia? Tá vendo? Vezes por dia. O tempo é um dia. O N é o número de vezes que isso acontece. Então, vamos supor que você abre o seu Instagram 5 vezes por dia. Isso é a frequência que você abre o Instagram. Se você quiser transformar isso em outra coisa, por exemplo, vezes por hora, aí é só você ficar 5 vezes e transformar o dia em hora, dividido por esse tempo. Mas é só pra gente entender o significado. Então, isso é a frequência. O que a gente sabe? Ele disse que essas duas imagens aconteceram no mesmo intervalo de tempo. Então, para a figura 1, para a frequência 1, a gente tem 2 ondas e meia acontecendo em um determinado intervalo de tempo. Então, a frequência 1 é 2,5 dividido por esse tempo.
Enquanto que a frequência 2 é maior, porque ele fez mais ondas, né? Ele fez 4 ondas nesse mesmo intervalo de tempo. Ele falou que o intervalo de tempo era o mesmo. Então, a frequência 2 é 4 dividido por esse tempo. E sendo esse tempo o mesmo intervalo de tempo, eu posso juntar as duas equações igual eu fiz aqui no comprimento da corda. Só que o ΔT2, o ΔT está embaixo, né? Então não é tão fácil. Eu posso primeiro tirar ele dali de baixo para depois eu igualar. Então eu vou inverter o ΔT com o F1 e vou inverter o ΔT com o F2. Como a gente faria uma multiplicação em x e eles estariam se multiplicando, tanto faz a ordem, né? Então eu posso inverter eles, passar o F1 dividindo e o ΔT lá para cima. Então o ΔT para a situação 1 é 2,5 dividido por F1, para a situação 2 é 4 dividido por F2. E esse tempo é o mesmo. E aí eu vou sair daqui para eu escrever aqui embaixo. Então, sendo esse tempo o mesmo, 2,5 dividido por F1 é igual a 4 dividido por F2. Se eu multiplicar isso em x, 2,5 F2 é igual a 4 F1. Ok, agora eu também tenho uma relação entre as frequências. Falta a relação entre as velocidades, que é o que a gente quer saber. Então, eu sei que V é igual a lambda F. E aí eu vou usar, para a velocidade 1, o lambda 1 e a frequência 1. Para a velocidade 2, o lambda 2 e a frequência 2. Certo? Então, aqui a gente tem as nossas equações. Para a velocidade 1, lambda 1 F1. Velocidade 2, lambda 2 F2. Vou sumir com o resto das coisas, vou deixar só a relaçãozinha ali, que é o que a gente vai usar de importante agora. Para eu poder substituir o lambda 1 e o F1, eu tenho que isolar eles, né? Nenhum dos dois está isolado. Então, vou isolar o lambda 1 passando o 5 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 8 lambda 2 dividido por 5. E aqui na frequência, eu tenho que passar o 4 para o outro lado dividindo, né? Então, ficou 2,5 dividido por 4, F2, sendo igual ao F1. Tá tudo bem, tá? Não se desesperem com esses números. A gente simplesmente vai pegar eles e colocar na fórmula do V1. Então, V1 é igual, no lugar do lambda 1, vamos pôr 8 lambda 2 dividido por 5. No lugar do F1, vamos pôr 2,5 F2 dividido por 4. E aí, olha só que interessante, presta atenção nessa parte. 8 em cima com 4 embaixo, a gente pode simplificar, vai ficar um 2 lá em cima. Então, 8 dividido por 4 é 2. Então, vai ficar 2, lambda 2, vezes 2,5 vezes F2 dividido por 5. Só que 5 e 2,5 também, 5 é o dobro de 2,5, né? Então, se a gente simplificar o 5 e o 2,5, eu corto eles e fica um 2 embaixo, porque o 5 é o dobro, então sobra o 2 lá embaixo, se a gente dividir os dois por 2,5. Aí o 2,5 dividido por 2,5 dá 1, ele vai sumir dali. E aí a gente vai chegar então que o V1 vai ser 2, lambda 2 F2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 dá 1, então corta, some. E lambda 2 F2 era o quê? Olha a equaçãozinha aqui do meu ladinho, V2. Então V1 é igual a uma vez o V2. Então são iguais, né? V1 e V2 são iguais. O que é muito estranho, porque as ondas são muito diferentes, né? Só que o comprimento de onda meio que compensa na frequência e aí a velocidade de propagação dessas ondinhas é a mesma. E é exatamente o que diz na letra A. E essa é a nossa resposta. E na minha opinião, assim, para ser sincera, eu acho que essa era a questão mais difícil da Unesp da segunda fase desse ano. O que vocês acharam? Vocês que fizeram a prova, vocês que estão fazendo a prova agora, contem pra mim. Vocês acharam que essa questão era mais difícil ou vocês acharam que ela era tranquila? Ela é um pouco fora do que a gente está acostumado, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e já a gente volta para a última questão da segunda fase de Física da Unesp 2022.